A paz do Senhor, meu estimado irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Hoje eu quero falar com você sobre uma igreja avivada. Essa igreja avivada por Jesus é uma igreja que tem marcas, é uma igreja que tem sinais que evidenciam que ela está verdadeiramente passando por um poderoso avivamento. A promessa de Cristo é avivar a sua igreja. Mas antes de falar sobre esses sinais, essas características de uma igreja verdadeiramente avivada, eu quero já te pedir, deixa o seu like, converse conosco através dos comentários, à medida em que for surgindo dúvidas, à medida que for surgindo opiniões, porque você pode não concordar comigo, ou você pode concordar, ou pode concordar com ressalvas. É importante que a gente crie esse feedback através dos comentários. Faça também seus pedidos de orações, no final eu estarei orando por sua vida. E também eu te peço algo de mais importante. Aqui embaixo tem um botão compartilhar. Clica nele e compartilha este vídeo com outras pessoas para também elas serem abençoadas. Se você é novo por aqui, olhe logo aí, confira. E não se inscreveu, aproveita, se inscreva, porque diariamente estamos postando ensinamentos, devocionais, orações, enfim, aqui é um canal de edificação na palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, quando olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos um ministério terreno avivado. O ministério terreno de Jesus era um ministério avivado. A sua fama percorria toda a Galileia, toda aquela região, libertando os oprimidos, dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos. O evangelho sendo propagado, as pessoas sendo libertas, sendo alcançadas. Jesus teve um ministério avivado, dinâmico. Ele não parava, ele não desistia. E quando recuava da multidão, estava ainda com seu ministério avivado, pois estava em oração, estava buscando ao Senhor. Até mesmo em meio a todo o sofrimento, ele teve o seu ministério avivado, porque estava na presença do Pai. E ele edificou uma igreja, para que essa igreja também fosse avivada, tão qual o seu ministério. E foi ele quem disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Por quê? Porque a sua igreja, a sua verdadeira igreja, seria avivada. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é avivada. E eu não estou falando de Assembleia de Deus. Eu não estou falando de igreja batista. Eu não estou falando de igreja quadrangular, universal do reino de Deus. Não! Eu estou falando do corpo de Cristo, da igreja enquanto organismo vivo. Igreja de todos os salvos, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, que independente de religião, que independente de denominação criada por homens, é salvo em Cristo. Onde quer que esteja, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, nos rincões, nas margens desse país de pobreza e de miséria, onde quer que esteja, no Alphaville, nos grandes hotéis, onde quer que esteja, se aceitou a Cristo Jesus, é a igreja do Senhor, faz parte da igreja do Senhor. Se busca viver em santidade no Senhor, é a igreja do Senhor. E essa igreja, Cristo fundou ela para ela ser avivada. E existem sinais evidentes de que um verdadeiro e poderoso avivamento alcançou a igreja de Jesus. Ela deixa marcas
do seu avivamento. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as marcas do avivamento da igreja. Primeiro, existe batismo e conversão. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro pregando cheio do Espírito. Eles estavam reunidos no cenáculo, em oração, quase 120. A promessa do Pai desceu sobre eles. Diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo naquele momento. E Pedro sai do cenáculo cheio do Espírito, como igreja avivada, começa a pregar, e quase 3.000 almas se convertem a Jesus e eles são batizados. E isso é uma marca autêntica do verdadeiro avivamento, da igreja que está avivada. Existem conversões de alma. Não é possível que sai ano e entra ano e uma alma não se converte dentro dessa igreja. Não tem vida se convertendo, pelo contrário, às vezes a porta dos fundos da igreja é mais larga do que a entrada. Quando a igreja, eu vou dizer, isso é forte, viu? Segura aí. Quando a igreja tem as portas do fundo mais larga do que a porta da entrada, essa igreja não está avivada. Aí eu não entendi. Porta atrás é crente saindo da igreja, porta larga. Os crentes saindo, e na frente a porta estreita, poucos entrando. Tem alguma coisa errada, porque a igreja de Jesus, ela tem que ser avivada, e por ela ser avivada, gera conversão de almas, batismo nas águas e também batismo no Espírito Santo. Então tem alguma coisa errada que não está certa. Quando a igreja está travada, quando a igreja não tem dinamismo, temos que buscar a presença do Espírito Santo para que a igreja seja avivada e tenha conversão de almas dentro da igreja. Esse é o verdadeiro sinal, um dos sinais das marcas de uma igreja que está avivada. Segundo, existe perseverança na doutrina e na comunhão. Porque todo grande avivamento, ele perpassa pela palavra de Deus. Não entenda avivamento como pular de uma perna só, correr na igreja, falar mais línguas estranhas do que os outros na hora do culto, dar o glória a Deus mais alto na igreja. Não confunda avivamento com isso. Avivamento começa quando os crentes começam a perseverar na doutrina, quando eles começam a amar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. E é errado ter euforia dentro da igreja, da glória a Deus, da aleluia. Não tem nada disso. Cada um cultua a Deus da sua forma. Isso é bom, principalmente para nós que fazemos parte de uma igreja pentecostal. Mas o que eu quero dizer é que avivamento não está pautado nisso. Avivamento está quando a igreja começa a perseverar na palavra de Deus, e isso aí é só consequência de um avivamento. Mas nem sempre esses movimentos querem dizer que isso significa que tem um avivamento. Acredito que vocês estão entendendo o que eu estou querendo transmitir através da palavra de Deus e pela direção e a graça do Espírito Santo. Os crentes da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina. Foram 3.000 fiéis ali que se converteram. E diz no capítulo 2, versículo 42... logo após aquele texto da conversão, em Atos dos Apóstolos está lá escrito: e perseveravam na doutrina, nos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha que extraordinário, várias marcas de avivamento. A igreja está em oração, a igreja está em comunhão. Tem comunhão dentro da igreja, não tem negócio de partidarismo, de divisão, de panelinha, de grupinhos, de mimimi, não. De facções dentro da igreja para querer derrubar pastor, para querer derrubar o irmão A, a liderança A. Não tem isso não. Quando a igreja está avivada, a igreja não divide, ela soma.
O cálculo da igreja avivada é a soma. Apesar das indiferenças, havia o partir do pão, santa ceia, comunhão. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem que ter doutrina na igreja, tem que ter ensinamento da palavra, para que os crentes perseverem na doutrina. Estarem firmes na doutrina do Senhor, na palavra de Deus. E isso é uma marca de um poderoso avivamento, quando a igreja tem fome e sede da palavra, quer perseverar na doutrina. A igreja tem doutrina. Quando a igreja tem doutrina, não é oba-oba, não é blá blá blá, não é contação de história de como foi o dia do pastor, não. É o pastor que chega na igreja e transmite palavra, doutrina, ensinamento de Jesus para os crentes serem fiéis a Deus. Isso gera avivamento. Isso é a marca de um avivamento. Terceiro, temor de Deus. Isso é um requisito indispensável, irmão, para a igreja. Quando tem doutrina, quando tem comunhão, tem temor de Deus. No versículo 43 do texto que a gente já citou, 41, 42, agora o 43, diz que havia temor em cada alma, isto é, cada pessoa demonstrava respeito a Deus, porque temor não é ter medo de Deus, porque o medo gera opressão, o medo gera incerteza, desconfiança, mas o temor de Deus gera amor. Eu sirvo a Deus por amor e respeito a Ele. Temer não é ter medo do inferno, é se aproximar de Deus confiando nele, sabendo que Ele nos amou primeiro e que por isso nós vamos amar Ele também. E em cada alma havia temor. Sabe por quê? Porque a igreja estava avivada. Mas o que nós estamos vendo por aí é a igreja que desrespeita a Cristo, desrespeita até o culto. Nem nos cultos se tem reverência. Sabe por quê? Quando você entra numa igreja que não tem reverência à palavra, que não tem reverência ao culto, sabe o que é isso? Falta de avivamento. Essa igreja não está avivada, porque quando a igreja está avivada, ela respeita o momento da oração, ela respeita o momento de ler a palavra, fica de pé em silêncio para ouvir. O pregador está pregando, então a igreja está atenta. Por quê? Porque tem temor. Mas é impressionante. Eu vou dizer, Jesus, é impressionante como a hora do culto que dá mais sede e vontade de ir ao banheiro é na hora da palavra. É impressionante. Começou, o pregador está com a oportunidade de trazer a palavra, aí começam os crentes a sair para ir ao banheiro, para ir beber água. São 2 horas de culto geralmente nas igrejas. Às vezes não chega nem a isso, porque já começa à tarde o culto, meia hora atrasado. Aí fica mais ou menos 1h30 de culto, porque começa atrasado e tem que terminar cedo. Os crentes não têm hora para começar, mas tem hora para terminar. Aí você não pode aguentar um pouquinho para ouvir a palavra. Eu sei que existe necessidade de urgência, mas a gente sabe que tem igreja que não tem mais o respeito pela palavra. É falta de temor, e isso é falta de avivamento. É uma igreja que não está avivada, uma igreja que não respeita o culto, a liturgia, que não respeita a hora da palavra, que não respeita a hora da oração. Isso é falta de temor a Deus, e falta de temor a Deus é um grande sintoma de que essa igreja não está avivada. Quarto, o cuidado com os irmãos carentes. E isso fala de assistencialismo, de ajudar os necessitados, de ajudar aqueles que realmente necessitam, de ajudar aos irmãos carentes dentro da igreja, porque dentro da igreja sempre haverá carência humana, necessidades. Na igreja primitiva, os nossos irmãos, eles não fecharam os olhos para a assistência social. Já lemos o versículo 41, 42, 43. Olha o que diz o 44 e o 45 de Atos 2.
todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a necessidade. Ei, a assistência social é parte integrante da vida da igreja, e isto é uma marca de que a igreja está avivada. Está começando a entender que a igreja, que avivamento não é só pular com a perna, porque não adianta pular só com a perna dentro da igreja, fazer aviãozinho e ver o irmão necessitado e não ajudá-lo. É por isso que eu disse que correr dentro da igreja não é sinônimo de avivamento, porque para ser avivamento tem que ser uma igreja completa. Aí pula só com a igreja, pula só com a perna, carrega o banco nas costas na hora do culto, sai correndo na igreja, dá glória a Deus, mas quando vê o irmão necessitado não ajuda. Não é avivamento. Isso não é um sinal de que a igreja está avivada. Quando a igreja está avivada, ela enxerga o homem, o ser humano, na integralidade, principalmente os nossos irmãos. Porque o nosso irmão não tem necessidade só da palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus é o fundamental, mas essa própria palavra de Deus que também orienta que nosso irmão também tem necessidades humanas. Está precisando de uma ajuda financeira, uma cesta básica. Está doente, precisando de um remédio. E às vezes, irmãos, não é nem alimento, não é nem o dinheiro, é a visita. Porque às vezes é a doença na alma. Às vezes é o aperto de mão, é o abraço. Tudo isso fala de assistencialismo, de chegar junto. Jesus sempre disse, deixou bem claro que sempre haveria pobres. Sempre vai haver pobre dentro da igreja. Mas uma coisa é pobre, outra coisa é quem está necessitado naquela situação. E nós precisamos exercer o juízo, a justiça, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, isto é, ajudar os necessitados dentro da igreja. Isso é uma marca de que a igreja está avivada. Inclusive, Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta em si mesmo. Tem que ter obras de caridade. E obras de caridade, entenda uma coisa: a igreja não faz obra de caridade para ser salva. A igreja avivada não pratica obras sociais para ser salva. Ela faz porque é salva. Entende a diferença? Ela não faz para ser salva. Ela faz porque é salva. É uma igreja avivada. O assistencialismo é uma marca de que a igreja está avivada. Agora, a gente deve ponderar uma coisa. Deve ter cuidado com os oportunistas. A gente tem que ter cuidado com os oportunistas, porque também tem certos irmãos que querem apenas serem sanguessugas da igreja. Uma coisa é ajudar na necessidade, ajudar a levantar. Outra coisa é ficar sugando a todo momento da igreja e não fazer nada para melhorar sua própria vida. Mesmo a igreja lhe ajudando a sair do buraco e a pessoa querendo continuar no buraco e que alguém fique jogando alimento para ela lá dentro. É coisas totalmente diferentes. Inclusive existe um ditado chinês que diz que é melhor ensinar o homem a pescar do que ele dar o peixe. Porque você dá o peixe, ele vai voltar para pedir novamente. Mas se ensinar ele a pescar, ele não vai mais ficar pedindo, porque ele já achou um meio de sobrevivência. Então a igreja ajuda os necessitados, mas não alimenta o ego, os desejos de um oportunista. Então, meus irmãos, a igreja que é avivada é a igreja que vive a verdadeira religião. É a igreja que tem conversão. É a igreja que tem o crescimento de obreiros, porque também houve crescimento dos obreiros, diáconos sendo consagrados, perseverança na comunhão, no pão, nas orações, na doutrina, tem assistencialismo. Aí sim a igreja pode dar glória a Deus no culto, dar aleluia, extravagar mesmo, porque aí sim você vai ver uma igreja verdadeiramente avivada.
Deixa eu orar pela sua igreja. Deixa eu orar por você, pastor. Deixa eu orar pela sua igreja, pelo seu pastor, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse devocional, Pai. Foi bem especial, bastante produtivo. Eu espero que essa mensagem, Pai, transforme vidas. Que essa mensagem avive os corações, a começar por mim, Senhor, para mim fazer parte desse verdadeiro avivamento. Ajuda teu povo, ajuda nossas lideranças, ajuda esse pastor que está orando comigo nesse momento, pedindo sabedoria para viver o avivamento dentro da igreja que o Senhor colocou ele para pastorear, meu Pai. Ajuda-os. Ajuda-nos, Pai, a viver o verdadeiro avivamento. Eu quero ser uma igreja avivada. Repita comigo, onde quer que você esteja. Eu quero fazer parte de uma igreja avivada. Eu não quero fazer parte de uma igreja morta. Eu quero ser parte da igreja de Cristo, de uma igreja que é avivada. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, a nossa igreja, da qual nós fazemos parte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.